Bem-vindos ao mais um Oceave Notícias, nessa segunda semana de novembro de 2020. Como sempre, inicialmente, nós fazemos uma pequena reflexão a partir de um texto, hoje extraído do livro Aulas da Vida, ditado por diversos espíritos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje foi ditada pelo espírito Emmanuel e intitula-se Confiança. Toda a nossa vida se baseia na confiança. Ninguém caminha sem testemunho de fé. O lavrador confia no solo e cultiva a sementeira que o mundo nos concita a desempenhar e lhe assegura a colheita. O oleiro confia no barro e plasma nele o vaso precioso que lhe garante a subsistência. O artífice confia na matéria-prima e dela retira a utilidade indispensável à civilização. Nos mínimos atos da experiência comum, sustentamo-nos simplesmente pela fé. Confiamos no aparelho gastrointestinal e alimentamo-nos segundo as necessidades que nos são próprias. Confiamos nos braços e devotamo-nos à tarefa que todo mundo nos concita a desempenhar. Confiamos na segurança dos pés e tomamos a direção de que carecemos para a desincumbência de nossos próprios deveres. Confiamos no cérebro e usamo-lo nas mais complicadas operações mentais na extensão do progresso comum. Assim, pois, em nos reportando aos problemas da sublime virtude, é imprescindível estabelecer a confiança em nós mesmos. De certo, não podemos dispensar a proteção divina nos menores empreendimentos de cada dia. Entretanto, não podemos olvidar o imperativo da fé em nossa própria capacidade de criar o bem e estendê-lo. Levantemo-nos na senda que nos cabe trilhar e recordemos o tesouro das oportunidades que brilham em nossas mãos. O tempo, a saúde, o equilíbrio e o conhecimento são recursos básicos que nos compete a mobilizar no aproveitamento das bênçãos divinas. Desfaçamos a neblina da hesitação e da dúvida ao redor de nossos passos e cumpramos nossas obrigações com a vida superior. Efetivamente, é natural mantenhamos nossa fé viva em Jesus na preservação do nosso próprio conforto. Entretanto, é preciso não esquecer que Jesus, por sua vez, guarda a sua fé em nosso concurso para que se lhe materialize, enfim, na terra, o reino da paz e do amor para sempre. Passemos, então, às notícias, os informes e eventos da nossa comunidade. É bom lembrar que neste mês é o mês de conscientização do câncer de próstata, da diabetes e do câncer infanto-juvenil. E o nosso formativo de novembro já está disponível. Basta solicitar o Luiz Cláudio Furtado por esses e-mails. Na página 2, inclusive, tem uma reportagem muito boa falando da pandemia do desamor, pelo médium Divaldo Franco. E o CER, como já divulgamos na semana passada, nesse mês, está realizando rodas de conversas, um conjunto de lives destinadas, sobretudo, a dirigentes e trabalhadores de instituições espíritas, aos tarefeiros das casas espíritas. Nesse próximo dia 14, às 3 horas da tarde, 15 horas, esta roda de conversa, gestão de conflitos, será coordenada por Wagner Santos e pelo nosso companheiro aqui da UCEAV, partícipe aqui da UCEAV, e tarefeiro da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, professor Marcos Július. Não perca, participe. E a boa notícia? Muito boa notícia hoje. As vacinas estão chegando, minha gente.
o único medicamento 100% eficaz no combate à pandemia do Covid-19. A empresa norte-americana de biotecnologia, Moderna, emitiu um comunicado sobre o provável próximo lançamento de sua vacina. O diretor executivo da Moderna, Stephanie Bancel, declarou que está preparando ativamente o lançamento da vacina à base de ácido ribonucleico mensageiro 1273 e já assinou acordos de fornecimento com diversos governos em todo o mundo. Isso foi no dia 29 de outubro. No dia 3 de novembro, foi a vez da Fiocruz, que está envolvida na produção da vacina em joint venture com a AstraZeneca. A Fiocruz espera produzir logo no início do ano e disponibilizar até março, a vacina contra a pandemia, contra o Covid-19. A diretora executiva da Fundação, a presidente da Fundação Fiocruz, Nízia Trindade, declara que nossa expectativa é encaminhar todo esse processo da vacina até o primeiro trimestre, começar a produção entre janeiro e fevereiro, no máximo. Que bom, né? Vamos aguardar. Passemos agora às nossas visitas aos autores, aos principais autores mais destacados da produção literária espírita. Quem estará conosco hoje é uma pessoa bastante conhecida. É o professor José Raul Teixeira, niteroense, Raul Teixeira. Ele é professor de Física, graduado pela Universidade Fluminense, Federal Fluminense, e lá mesmo mestre em Educação e doutorado pela Unesp em São Paulo, também na área de Educação. É o professor. Mas, sobretudo, mais importante, ele é cofundador da Sociedade Espírita Fraternidade Niterói. As obras deles são 37 livros, olha, significativo. São psicografias, sua grande maioria, tendo como espírito mais importante, ou pelo menos que ele mais psicografou, intitula-se Camilo. A série Desafios, desafio da vida familiar, desafio da mediunidade, desafios da educação, no rumo da sublime estrela, pelo Natal de Jesus, a Carta Magna da Paz, Vozes do Infinito. Esse livro, A Saga do Ciúme, é em coautoria com Cristiane Lese Beira. Todos precisam de paz na alma, é escrito Joanas para o uso diário. Quer dizer, é um livro de cabeceira esse. Mestre Raul Teixeira, muito obrigado pelo seu legado literário para nós espíritas. O informe Covid-19 dessa semana, com dados obtidos até o dia 6/11/2020, até às 20 horas, 8 horas da noite. Na semana anterior, a nível global, eram 45 milhões de contaminados. Nessa sexta-feira, o dado obtido pelo consórcio internacional, 49 milhões. Aproximadamente mais 4 milhões de contaminados. Quando se observa esse planisfério, é nítido que o hemisfério norte, que se aproxima do inverno, tem um recrudescimento da pandemia. Sobretudo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e agora também no Japão. A Índia também está bastante afetada, muito afetada. E ali existem outros fatores para explicar essa incidência tão acentuada. O Brasil está numa situação diferente, na medida em que está no hemisfério sul, aproximando-se do verão. A tendência é de redução das taxas. E isso é que vem acontecendo. De 5 milhões e 400 passamos a 5 milhões e 600 nessa semana a nível nacional. Quer dizer, houve um aumento de contaminação, a taxa de contaminação de 117 mil, mas que comparativamente à semana passada, que foi cerca de 146 mil,
significa um decréscimo, ou seja, está em baixa essa taxa de expansão. Que bom. A nível estadual também, 6.800 agora. Ela está em torno de 7.000 a média, mês passado, estamos reduzindo. Todavia, no nosso município, uma notícia não muito boa. A taxa de expansão aumentou. Foram 26 semana passada para 39 a taxa de expansão. Então, o nosso município, que estava na faixa de baixo risco, a bandeira amarela, agora encontra-se em risco moderado, bandeira laranja. E isso tem uma explicação. No estado do Rio, somente a Baixada Litorânea encontra-se na faixa de moderação, de risco moderado. Todo o estado do Rio, demais áreas do estado do Rio, em nível de bandeira amarela, risco baixo. Esse é um mapa que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, na quarta-feira, 4/11/2020. Essa Baixada Litorânea, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, até Saquarema. Então, existe aqui um fator que pode explicar esse aumento da incidência, sobretudo em Búzios e Cabo Frio, que é a pressão do turismo. Tivemos um feriadão, 2 feriadões aí praticamente seguidos, um aporte muito grande de pessoas, de turistas, e, consequentemente, a chegada de mais indivíduos contaminados, contribuindo para a aceleração da contaminação nessa região. Vamos augurar que isso se reduza nas próximas semanas. Portanto, o coronavírus continua circulando. A vacina está chegando, mas ainda não chegou, e ela é a solução definitiva. Por isso, sempre repetimos que é de fundamental importância que continuemos a fazer a nossa parte. E para não esquecermos, hoje nós trazemos um pequeno vídeo para nós recordarmos certas práticas fundamentais no combate à Covid-19. Esse pequeno vídeo ele foi produzido por um órgão das Nações Unidas e vem sendo largamente assistido em alguns países da Europa. Passemos aos informes da nossa comunidade. Nessa próxima sexta-feira, 13/11, às 20 horas, 8 horas da noite, a última sessão temática Espiritualidade e Ciências de 2020. O tema é Visão Científica da Caridade e será apresentado pela tarefeira do Centro Espírita Caminho da Esperança, Anete Guimarães. Esta é uma indicação autoral da nossa companheira Denise Moraes. E os estudos dessa semana? Na quinta-feira, 12/11, às 8 horas da noite, 20 horas, Eliane Cavalcante, tarefeira da OCEAB,
desenvolve o tema Sou Egoísta. E no sábado, 14/11, às 5 horas da tarde, 17 horas, retorna ao canal Denise Duarte, da Casa de Caridade, lá no Maracanã, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, com o tema Longe das Aparências e Preocupados com o Conteúdo. Participemos. E chegamos ao encerramento do nosso Notícias dessa semana, com a nossa oração dominical, hoje intitulada Coragem e Confiança, pela equipe Bezerra de Menezes, na voz de Ari Lima. Abençoada seja a minha vida na fé em Deus. Nada temerei em sua companhia. A sua presença me fortalece e me dá coragem para prosseguir a minha viagem terrena. Nada me impedirá de prosseguir a minha jornada de forma digna e edificante, enquanto eu estiver sob a guarda de meu Pai Celestial. Nada me afligirá nos momentos de crise, enquanto eu mantiver o meu compromisso e minha ligação espiritual com o Senhor, meu Pai. Nada evitará que eu realize o trabalho honesto para obter a moradia e o pão de cada dia, a fim de prover o sustento da minha família, enquanto eu tiver Deus no coração e na minha mente. Nada me desviará do caminho reto, traçado por Jesus Cristo, evitando praticar o mal e promovendo o bem comum na sociedade, enquanto Deus for o meu conselheiro. Nada me fará abrir mão do direito e da justiça, nem me fará ser injusto com o próximo, nem intolerante com os erros alheios, enquanto depositar confiança em meu Pai Celestial. Nenhuma enfermidade me fará desistir da vida, pois sei que a mão do Senhor estará presente na hora certa para a minha cura e alívio das minhas dores, enquanto eu me mantiver com a fé em Deus. Nada me fará desistir da crença em Deus, e sei que tribulações e sofrimentos que ocorrerem em minha caminhada são necessários ao meu adiantamento e serão meios de quitar dívidas pretéritas. E assim, fortalecido no Senhor, repleto de coragem e confiança, cheio de motivação e boas expectativas, pleno de amor à vida e a Deus, e transbordando de alegria e agradecimento ao Criador, me encontro preparado para os desafios e dificuldades que possam surgir na jornada, nos tempos de alegria e de tristeza, esperançoso de que o melhor da vida ainda está por vir. Assim seja.